chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo Canal 10.2. Todo dia, muita aula, muito conteúdo. E você quer saber que dia passa a aula de espanhol? Na sexta-feira, toda sexta-feira tem aula de espanhol para você, manhã, tarde, noite. Perdeu o horário da manhã, revisa, assiste à tarde ou à noite. E se quer revisar a aula de manhã, também faz a mesma coisa à tarde ou à noite. Ainda você pode revisar, reforçar seu conhecimento na plataforma do YouTube, da plataforma Gonçalves Dias, tá? Nós estamos lá no YouTube para vocês. Temos também toda a nossa programação, você acompanha os horários, os dias que vão passar, os conteúdos, aulas e disciplinas que vocês têm interesse lá no Instagram da plataforma Gonçalves Dias, @plataforma Gonçalves Dias. Segue, curte, comenta, compartilha e vem com a gente para mais uma aula de espanhol. Nós estamos trabalhando uma temática de países hispanohablantes e as nacionalidades. Mas, de todos esses temas que nós estamos trabalhando, nosso foco é o estudo de texto, que é o que geralmente cai nas provas do Enem e de outras universidades, e também a interpretação de texto, para ensinar vocês como fazer, dar dicas de como fazer, porque é isso, na verdade, cerca de 95% do que cai no Enem, para facilitar para você. Lembrando que você não precisa dominar a língua, mas você precisa ter uma noção da língua para fazer uma prova do Enem. E como é que eu ganho essa noção? Nos acompanhando aqui, tá? Nas aulas da plataforma. Também lá na Rádio Timbira, que tem o áudio aula todo dia, na Rádio Timbira 1290 MHz, das 16 às 17, de segunda a sexta, tá? E também, gente, assistindo e ouvindo músicas em espanhol, porque vocês vão aumentar o vocabulário e nós estamos batendo nessa tecla aqui todo o tempo, dizendo para vocês que o vocabulário, ele é uma base tanto para você conseguir compreender um texto, traduzir um texto e daí assim fazer sua prova tranquilo. Então, o que é que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos fazer um breve resumo sobre o que vem a ser uma interpretação de texto, né? Como fazer essa interpretação e dicas para se fazer uma boa interpretação de texto. A temática que nós estamos trabalhando, que é países hispanohablantes, são países que falam a língua espanhola e as suas nacionalidades, tá? Então, resumo sobre interpretação de texto. Vamos fazer um resumão. Então, o que vem a ser? É o ato de explicar um texto após a sua compreensão. Então, eu faço uma leitura de um texto. Por exemplo, vocês fazem a leitura desse slide e o coleguinha que não assistiu à aula, você pode explicar para ele sobre o que nós estávamos falando nessa primeira imagem aqui. Então, você está colocando para ele o teu ponto de vista, como você compreendeu a sua interpretação acerca do que nós trabalhamos aqui, do que nós falamos e do que você leu. Então, aí você já está fazendo a sua interpretação de texto. Não sei vocês, mas eu prefiro particularmente fazer uma interpretação textual lendo o meu texto e não só ouvindo. Porque quando você ouve, a tua percepção, embora muitas vezes seja clara, objetiva, coerente, mas às vezes gera dúvida. Lembra que nós falamos em alguma aula a respeito de fofoca, fuxico? Pois é. Então, eu conto uma coisa para você aqui, você vai reproduz mais aqui, você muda uma vírgula, o outro já vai reproduzir para uma outra colega ou um outro amigo, já muda um conectivo, aí mais lá na frente muda um verbo, ou muda o tempo verbal, e isso vira uma fofoca e que a gente conhece hoje como fake news, tá? Então, a interpretação textual ela precisa ser clara e objetiva. E lendo o texto, eu tenho uma clareza melhor. Uma outra dica para vocês, falando de interpretação textual, é que vocês não concluam o pensamento de vocês apenas com uma leitura. Tá? É interessante que você leia o texto uma, duas, três vezes. Lembra aquele filme O Alto da Compadecida?
Pois é. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu assisto várias vezes, né? Todas as vezes que a gente assiste o Alto da Compadecida, que é um filme antigo e que reprisa com frequência, você ri, você consegue perceber algo novo, né? E assim acontece com o texto. Alguns textos, quanto mais você lê, mais coisas você descobre, mais embasamento você tem sobre aquele assunto e mais seguro você fica para defender a tua ideia, tá? Então, a compreensão e a interpretação dependem principalmente do contexto. Eu não posso, eu sempre falo para vocês que traduzir palavras soltas não é o mesmo que traduzir um texto ou uma frase, tá? Então, eu posso até pegar meu dicionário lá de espanhol e pegar palavra por palavra do texto e sair traduzindo uma a uma. Mas experimentem fazer isso. Peguem um texto de espanhol, nós temos vários lá na plataforma disponíveis, tá? Então, você vai pegar e você vai traduzir palavra por palavra. A que você conhece e a que você não conhece, você busca no dicionário. Você põe lá. Sem fazer nenhum tipo de contextualização. Quando você terminar de fazer essa atividade, leia o texto que você construiu em português a partir da tradução das palavras isoladas. Muita coisa vai ficar sem nexo, sem sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai contextualizar. Você já sabe qual é a ideia principal do texto, então você vai contextualizar. E essa contextualização pode ser necessário que eu acrescente uma preposição, que eu acrescente um conectivo, que eu acrescente uma vírgula, tá? Então, só a partir daí é que eu vou conseguir ter uma visão melhor do meu texto, do texto que eu estou lendo. É diferente, professora, fazer ele separado e fazer junto. Como eu vou traduzir um texto completo, com suas frases, se eu não conheço o idioma? Bem, você vai ter que fazer essa técnica de ver palavra por palavra. Mas o espanhol ele não é tão difícil de tradução. A gente precisa ficar atento apenas com os falsos cognatos, né, com os falsos amigos. Então, você pode, dentro de uma oração, colocar aquilo que você conhece e fazer apenas a tradução isolada daqueles que você não conhece. E aí sim, contextualizar dentro da língua portuguesa, tá bom? Há diferenças na interpretação de um texto literário e de um texto não literário. Gente, o texto literário, ele por si só, ele é mais formal. Muitas das vezes ele é mais formal. Um texto não literário, ele é um texto que ele usa termos mais comuns, tá? Então, isso às vezes confunde um pouco, porque nem toda palavra comum da linguagem coloquial é de fácil tradução. A interpretação de texto no Enem, fiquem atentos, exige do candidato, além do conhecimento de mundo, conhecimentos linguísticos e literários. Isso por quê? Por conta do tipo de texto que é utilizado. Então, depende do texto que vem no Enem, eu vou utilizar os meus conhecimentos linguísticos, né, ou meus conhecimentos literários. Ou eu vou conhecer a literatura, ou vou conhecer bem a língua espanhola. O conhecimento de mundo é esse conhecimento diante de todas as situações que o mundo passa, que vêm à tona, que são atualidades. Então, é importante que a gente saiba, porque não pense que a prova de espanhol, a prova de línguas do Enem, são só interpretação textual. Eles não vão buscar aqueles textinhos bonitinhos lá do livro, não, tá? Então, muitos textos são da atualidade e você precisa estar atento a isso. A compreensão é um processo inconsciente, já a interpretação, um processo consciente. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu leio um texto na primeira, eu já vou ter uma certa compreensão sobre ele. Mas se eu lê-lo de novo, aí sim eu vou poder me sentir mais segura para interpretar, para contar, para falar para o outro a respeito daquela temática. Tá? Então, aí é uma questão de um estudo mais profundo, de uma forma mais direcionada de estudar aquele texto.
O que é interpretação? Nós já até falamos a priori no slide anterior, mas interpretar um texto significa não só o compreender, mas também perceber as suas nuances, os seus detalhes implícitos. Portanto, o leitor precisa entender o contexto de produção desse texto. É isso que eu estou falando para vocês. Não adianta fazer uma leitura rápida, né? Você não pode fazer, eu vou passar os olhos no texto, tem uma expressão assim, vou passar os olhos no texto, e daí, eu sou rápida nisso, eu passo os olhos no texto e já sei o que está falando. Não é bem assim. O texto ele tem nuances, tem detalhes que às vezes ficam implícitos. Lembra o exemplo do filme que eu falei ainda há pouco? Então, um filme que você gosta muito, uma série, uma novela, você assiste a primeira vez, você tem uma percepção. Aí você assiste a segunda, você vê um pequeno detalhe que você não tinha visto. E assim sucessivamente. Isso acontece, eu dei o exemplo do Auto da Compadecida, porque eu sei que é um filme que todo mundo adora assistir toda vez que passa, porque ele nos leva à coisa mais gostosa do mundo, que é sorrir, né? Então, que nos faz bem. Mas todo o tempo você tem uma nuance nova e uma lição para tirar, tá? Além disso, outros conhecimentos são úteis nesse processo, como tipologia textual. Qual é o meu tipo de texto? Tá? Um parênteses bem aí. Professor, isso aqui está parecendo aula de português. Mas é exatamente isso. Tá? A interpretação textual ela não é diferente nos outros idiomas do português. Ela segue a mesma temática. Por isso, vocês estão achando tão parecidos. Os gêneros textuais, tá? O gênero do meu texto, as funções da linguagem e, se o texto for literário, noções de estilo de época. Porque a Espanha também tem uma literatura. A língua portuguesa tem o trovadorismo, o modernismo, né? E por aí vai. E também a Espanha tem o seu momento literário. E figuras de linguagem também são de grande utilidade. Afinal, interpretar um texto é buscar não só os seus sentidos, mas também os seus objetivos. Quando um autor escreve um determinado texto, seja ele de que gênero for, tá? Ele pode ser um texto jornalístico informativo, por exemplo. Então, ele tem um público específico que ele quer atingir, ele precisa trabalhar a sua linguagem de forma que o seu receptor consiga entender a sua mensagem e compreender exatamente qual é a ideia que ele quer passar ali, tá? Então, interpretar não é só buscar o seu sentido, o sentido daquele texto, por que ele foi escrito, mas também o objetivo. Por que ele foi escrito e para quê? Tá? É muito importante observar isso. Como fazer uma interpretação textual? Bem, para interpretar eficazmente um texto, é preciso considerar os objetivos do seu autor. Acabei de falar sobre isso. Emissor ou enunciador. O seu autor, tá? Esse autor que está aqui, ele é o emissor ou enunciador. É quem emite, tá? O texto ou o enunciado. Essa palavra enunciadora aqui é bem conhecida de quem faz o Enem. Tá? O enunciado da questão de história. Nossa, é tanto texto na questão de história que eu não sei o que foi quando eu termino de ler o texto, eu não sei mais o que fazer. Tá? Então, é preciso observar o que o meu enunciado está me pedindo para daí eu ir buscar lá no texto. É diferente em línguas? Não é diferente. A dica que nós damos para línguas é que você veja lá o título do texto, porque aí você tem uma ideia do que tem ali dentro, qual é a contextualização, qual é a ideia que o autor está pedindo ali. Aí você vai lá no enunciado, tá? Vê o que a questão te pede, dá uma lida nas alternativas e volta lá para o texto. Porque isso é um macete para você conseguir chegar à sua resposta mais rápido. Até porque nós sabemos que a prova do Enem ela tem um tempo para acontecer. E você precisa fazer o maior número de questões de todas as disciplinas de forma correta dentro daquele tempo. Então, não cabe perder tempo
traduzindo e traduzindo e devagarinho, não. Faça essa temática, essa jogadinha, esse macete, que aí você consegue chegar mais rápido a um denominador. No entanto, isso não pode ser feito por meio de suposições. Eu não posso só supor algo, pois estão no texto todos os elementos necessários para a sua compreensão e interpretação. É o texto que nos diz qual é a intenção comunicativa do seu autor. Eu falei para vocês que você vai ler o texto, ler o título do texto, e daí você já vai ter uma noção. É uma noção, galera. Você vai lá no enunciado para saber o que o autor te pede, mas você volta no texto, porque é lá dentro do texto que você vai conseguir os elementos para responder corretamente aquele enunciado. Tá? É apenas uma forma de facilitar, porque realmente isso acontece muito. Os textos do Enem são textos extensos nas demais disciplinas. E aí você começa a ler, e se você não tem uma concentração de 100%, você se perde no decorrer do texto. E quando chega no final do texto, você não sabe mais o que você leu lá atrás e nem o que a questão está pedindo, o que o enunciado está pedindo. A interpretação é um processo racional de análise do texto, e isso significa que qualquer afirmação que o leitor fizer sobre o que leu deve ser passível de comprovação a partir de elementos textuais. Eu me lembro, lá na 8ª série, quando nós íamos interpretar um texto, sempre tinha alguém que dizia assim, não, mas o professor tem que aceitar do jeito que eu entendi, não é do jeito que ele entendeu. Se é uma interpretação de texto, ela é pessoal, de fato, ela é pessoal. Mas eu posso interpretar de uma forma que aquele texto não tenha elementos que embasem a minha interpretação. Então, é errado. Não é dizer que tem que ser do jeito que o professor entendeu. Não. Mas você precisa encontrar. Eu entendi desse jeito, diferente do professor, mas lá dentro do texto tem que ter embasamento teórico para sustentar a tua interpretação diante das demais. Isso significa que qualquer afirmação que o leitor fizer sobre o que leu deve ser passível de comprovação a partir de elementos textuais. Se o leitor não consegue comprovar sua leitura por meio de argumentos sustentados pelo texto lido, sua interpretação é uma invenção. Entendeu? Então, eu ouvi muito isso. O professor me deu 0 na prova de interpretação, mas não é o que eu entendo que tem que ser colocado. Entenderam agora por que fazer esse comparativo com o texto aqui? Muito bem. É claro que existem textos plurissignificativos, com várias significações, que, portanto, permitem mais de uma leitura. Porém, elas também necessitam de comprovação. É exatamente aquilo que eu estava falando. De repente, eu tenho um texto aqui, vou voltar lá no filme, O Auto da Compadecida, que é um texto, tá? Que é um texto que foi adaptado para o teatro, de Ariano Suassuna. Então, o que acontece? Eu faço uma leitura, vamos pegar o texto em si. Eu pego o testamento da cachorra e faço a leitura, tá? Aí eu peço para a professora Cacau, de português, fazer a mesma leitura. Aí eu peço para uma outra colega fazer a mesma leitura. E cada um de nós vai falar a sua visão desse texto, a sua interpretação. É óbvio que ele é um texto riquíssimo e vai trazer diversos elementos que a Cacau pode ver de um determinado elemento, eu posso ver o outro e o outro colega pode ver o outro. Mas eu tenho como argumentar dentro do texto, eu tenho elementos que vão sustentar essa minha argumentação, essa minha visão. E assim vice-versa com os colegas. Entenderam como é que funciona? Muito bem. Porém, elas também necessitam de comprovação e então o leitor precisa analisar, criticar e fazer perguntas ao texto para buscar elementos que comprovem a sua interpretação. O bom leitor e a boa leitura não são ingênuos, são críticos e, portanto, questionadores. É aquela história do porquê. Eu tive uma professora de história, quando eu fazia meu ensino médio, onde, quando ela fazia uma leitura de um texto, tá, do livro, todo mundo ficava calado. Ela terminava de ler e todo mundo estava lá calado. E ela virava para a gente e olhava assim, ninguém vai dizer nada. Todo mundo entendeu tudo, todo mundo entendeu. Mas a história, vocês não vão nem me perguntar por quê.
Nós precisamos ser questionadores. Não é porque está ali no livro que eu não vou simplesmente aceitar que é tudo desse jeito. Você precisa ser questionador. Então, quem é o enunciador? Isso aqui são perguntas básicas para um texto. Quem é o enunciador? Qual é o seu objetivo? Por que ele fez essa ou aquela afirmação? Ele tem uma segunda intenção? Em que contexto ele escreveu o texto? Isso aqui é base, tá? Para vocês fazerem um estudo de texto, uma interpretação textual. E por hoje a gente fica por aqui. Hasta luego!